A primeira linguagem do amor. Palavras de afirmação. Mark Twain disse certa vez: um bom elogio pode me manter vivo durante 2 meses. Se tomarmos suas palavras ao pé da letra, 6 elogios por ano manteria seu tanque de amor em nível operacional. Sua esposa, porém, provavelmente precisará de mais do que isso. Uma forma de se expressar o amor emocional é utilizar palavras que edificam. Salomão, um dos escritores da Bíblia, escreveu: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Elogios verbais e palavras de apreciação são poderosos comunicadores do amor. São os melhores comunicadores em forma de expressão direta e simples. Algo como exemplo: querido, muito obrigado por ter lavado a louça para mim essa noite, ou muito obrigado por ter feito um jantar tão gostoso. Eu não sugiro que use de bajulação para conseguir o que deseja do seu cônjuge. O objetivo do amor não é obter o que se quer, mas fazer algo pelo bem-estar daquele a quem se ama. É verdade, porém, que ao recebermos palavras elogiosas de afirmação, tornamo-nos mais motivados a sermos recíprocos e a fazermos algo que nosso cônjuge deseja. Palavras encorajadoras. Elogio verbal é uma entre muitas formas de se expressar palavras de afirmação ao seu cônjuge. Outra maneira, as palavras encorajadoras. O termo encorajar significa inspirar coragem. Em determinadas fases da vida, todos nós nos sentimos inseguros. Não possuímos a coragem necessária. E esse medo impede-nos de realizarmos certos atos positivos que gostaríamos de concretizar. O potencial latente de seu cônjuge nessas áreas de instabilidade talvez espere suas palavras de encorajamento. É muito provável que seu cônjuge possua alguma qualidade que tenha grande potencial, mas se encontra adormecida. Aquela capacidade talvez aguarde suas palavras encorajadoras. Quem sabe seja preciso que ele se matricule em algum curso para desenvolver esse potencial. Talvez seja necessário que ele ou ela se encontre com alguém da área em questão para pegar algumas dicas do próximo passo a ser dado. Suas palavras podem dar ao seu cônjuge a coragem necessária para ele ir atrás dos seus sonhos. Por favor, perceba que não falo para pressionar seu cônjuge a fazer alguma coisa que você queira que ele realize. Oriento sobre como encorajá-lo a desenvolver alguma aptidão que ele já possua. Por exemplo, alguns maridos pressionam suas esposas a fazer regime. Eles dizem que as encorajam, mas elas sentem isso como uma condenação. Somente quando a pessoa, por si, decide perder peso, é que você deve encorajá-la. Até que parta dela o desejo, suas palavras pesarão como um sermão. É muito raro esse tipo de discurso encorajador, pois soa mais como um julgamento destinado a estimular a culpa. Não expressa amor, mas rejeição. Se, no entanto, o seu cônjuge lhe disser: estou pensando em fazer uma dieta nesse verão, aí, então, você terá a oportunidade de transmitir-lhe palavras encorajadoras. Algo como: se você fizer isso, posso dizer-lhe que será um sucesso. Essa é uma das coisas que gosto em você. Quando coloca algo na cabeça, dá um jeito de fazê-lo. Se isso é o que realmente deseja, farei o que puder para ajudá-lo. Encorajamento requer empatia, que nos leva a ver o mundo da perspectiva de nosso cônjuge. Devemos, primeiramente, aprender o que é importante para ele. Aí, então, seremos capazes de encorajá-lo. O encorajamento verbal comunica: eu sei, eu me preocupo, estou do seu lado. Como posso ajudá-lo? É uma forma de dizer que acreditamos nele ou nela e em suas habilidades. É dar crédito e louvor. A maioria de nós possui mais potencial do que poderíamos imaginar que tivéssemos. O que nos segura é, na maioria das vezes, a falta de coragem. Um cônjuge amoroso pode ser um importante catalisador. É natural que seja difícil elaborar e dizer palavras encorajadoras. Talvez não seja sua primeira linguagem. Pode ser que para você seja necessário grande esforço para aprender a falar
essa segunda língua. Isso será especialmente difícil se você tem um padrão de palavras críticas e condenatórias. Porém, posso assegurar-lhe que seu esforço será recompensado. Palavras bondosas. O amor é esplendoroso. Se desejamos comunicá-lo de forma verbal, devemos utilizar palavras bondosas. Isso tem a ver com a forma através da qual nos expressamos. Uma mesma sentença pode ter dois diferentes significados, dependendo de como ela é apresentada. A frase "eu amo você", quando dita com bondade e ternura, pode ser uma genuína expressão de amor. O que dizer da mesma frase dita da seguinte forma: "eu amo você"? O ponto de interrogação muda todo o significado. Algumas vezes nossas palavras dizem uma coisa, mas o tom de voz afirma outra completamente diferente. Enviamos mensagens dúbias. Nosso cônjuge geralmente interpretará a mensagem que lhe enviarmos com base na tonalidade da voz e não nas palavras que usamos. Por exemplo, fiquei desapontada e magoada por você não haver se oferecido para me ajudar essa noite. Dita de forma honesta, gentil, pode ser uma expressão de amor. A pessoa que fala quer ser conhecida por seu cônjuge. Ao compartilhar seus sentimentos, dará um passo para aumentar a intimidade entre ambos. Solicitará uma oportunidade para conversar sobre uma dor a fim de curá-la. A mesma palavra, dita em voz alta, irritada, não será uma expressão de amor, mas sim de condenação e julgamento. A maneira como falamos é extremamente importante. O rei Salomão disse com toda a sabedoria: a resposta branda desvia o furor. Quando seu cônjuge estiver bravo, deprimido e disser palavras agressivas, se você optar em permanecer gentil, não somente deixará de responder agressivamente, mas usará palavras brandas. Receba o que ele diz como uma comunicação do seu estado emocional. Permita que ele externe sua ira, raiva e sua percepção da situação. Procure enxergar seu ponto de vista e então expresse de forma bondosa e gentil sua opinião sobre o porquê dele ou ela se sentir daquela forma. Se você entender errado o motivo da alteração de suas emoções, reconheça o erro e peça perdão. Se a sua motivação for diferente da que ele percebe, explique-a de forma gentil. Você deverá procurar compreensão e reconciliação e não provar seu ponto de vista como a única forma lógica para explicar o ocorrido. Isso é amor maduro, o tipo que devemos aspirar se buscarmos o crescimento em nossos casamentos. O amor jamais registra uma lista de erros. Ele não traz à tona fracassos passados. Nenhum de nós é perfeito. No casamento, nem sempre fazemos o melhor ou o mais certo. Fazemos e dizemos coisas duras a nossos cônjuges. Também jamais apaguemos o passado. Devemos confessar e concordar que agimos mal, peçamos perdão e tentemos agir diferentemente no futuro. Após confessar a falta e solicitar o perdão, não poderei fazer mais nada para aliviar a dor causada a meu cônjuge. O perdão é o caminho do amor. Fico admirado como há pessoas que misturam o dia de hoje com o de ontem. Insistem em trazer para o presente os fracassos do passado e, ao fazerem isso, estragam um dia potencialmente maravilhoso. A melhor coisa que podemos fazer com os fracassos do passado é torná-los em simples história. Sim, eles ocorreram e certamente machucaram. E talvez ainda magoem, mas ele reconheceu seu erro e pediu seu perdão. Não conseguimos apagar o passado, mas podemos aceitá-lo como experiência de vida. Vivamos o dia de hoje livre das mágoas anteriores. O perdão não é um sentimento, mas um compromisso. É a opção de se mostrar misericórdia e não de se jogar a ofensa no rosto do ofensor. Perdão é uma expressão de amor. Palavras humildes. O amor faz solicitações, não imposições. Quando dou ordem ao meu cônjuge, torno-me pai ou mãe dele. O pai diz ao filho de 3 anos o que ele deve fazer, ou melhor, o que ele precisa realizar. Isso é necessário porque uma criança dessa idade ainda não sabe como navegar nas traiçoeiras águas da vida. No casamento, no entanto, somos iguais, parceiros adultos.
Não somos perfeitos, mas adultos e parceiros. Se vamos desenvolver um relacionamento íntimo, precisamos conhecer os desejos um do outro. Se queremos amar um ao outro, precisamos saber o que ele pretende. No entanto, a forma como expressamos esses desejos é muito importante. Se o colocarmos como ordens, eliminamos as possibilidades da intimidade e afugentamos nosso cônjuge. Se, no entanto, expressarmos nossas necessidades e desejos como pedidos, apontaremos um caminho, mas não empurraremos ninguém para ele. Quando alguém faz um pedido a seu cônjuge, afirma as habilidades dele. Faz entender que ele ou ela possui ou pode fazer algo que é significativo ou valioso para o outro. No entanto, quando dá ordens, torna-se um tirano. Seu cônjuge não se sentirá afirmado, mas diminuído. O pedido implica no elemento escolha. Seu parceiro pode atender ou não o seu pedido, porque o amor é sempre uma decisão. É isso que o torna significativo. Saber que meu cônjuge ama-me ao ponto de atender meu pedido comunica emocionalmente que ele ou ela se importa comigo, respeita-me, admira e deseja fazer algo que me agrade. Não há como desenvolver o amor emocional através de intimações. Meu cônjuge talvez obedeça às minhas ordens, mas isso não será uma expressão de seu amor. Será uma forma de medo, culpa ou de alguma outra emoção, mas jamais de amor. Então, um pedido cria uma oportunidade de se expressar amor, ao passo que uma ordem sufoca essa possibilidade. Dialetos variados. Palavras de afirmação são uma das 5 linguagens básicas do amor. Dentro desse idioma, no entanto, há vários dialetos. Já falamos sobre alguns, mas ainda há muitos outros. Diversos livros e artigos já foram escritos sobre esse tema. Todos eles têm em comum o uso de palavras que afirmam o cônjuge. O psicólogo William James diz que, possivelmente, a mais profunda necessidade humana é a de ser apreciado. Palavras de afirmação poderão suprir essa necessidade em muitas pessoas. Se você não é um homem ou mulher que gosta de expressar palavras amorosas, se essa não é a sua primeira linguagem, mas acha que é do seu cônjuge, sugiro que adquira uma caderneta e chame-a de palavras de afirmação. Quando você lê um artigo ou um livro romântico, escreva ali algumas palavras de afirmação que tenha gostado. Quando assistir a alguma palestra sobre amor ou ouvir algum amigo dizer alguma coisa positiva sobre outra pessoa, anote. Com o tempo, você terá colecionado uma lista de palavras para serem utilizadas ao transmitir amor ao seu cônjuge. Outra coisa que se deve fazer é pronunciar palavras de afirmação de forma indireta, ou seja, dizer algo positivo sobre seu cônjuge mesmo na ausência dele. Eventualmente, alguém transmitirá a ele o que você disse e assim ganhará o bônus do amor. Diga à sua sogra que a filha dela é sensacional. Possivelmente, quando ela contar isso à sua esposa, com certeza aumentará alguma coisa e você acabará ganhando mais crédito. Também elogie seu cônjuge na frente dos outros quando ele ou ela estiver presente. E quando você for o alvo do elogio, certifique-se de repartir o crédito com seu cônjuge.